bom, povo de Deus? Aleluia, glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, sem perca de tempo. Aleluia, nós vamos continuar falando sobre a fé. Nós vamos continuar falando nessa noite sobre o pai da fé. Aleluia. O homem que Deus engrandeceu o nome dele. Gênesis capítulo 22. O tema da minha mensagem nessa noite é o tempo de ser provado por Deus. Amém? Chegou o tempo de Abraão ser provado por Deus. E a Bíblia diz assim, capítulo 22, versículo 1, diz assim: depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai? Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondendo Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Como é o nome do lugar? Daí disse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Quando a gente vai lá para o versículo 1, diz assim: depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. Quais são essas coisas? O escritor de Gênesis, quando ele coloca isso aqui escrito, ele está dizendo que existiu uma história antes de Abraão ser provado. Depois de ele escrever tudo, ele botou assim: depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. A gente fala Abraão, o pai da fé, mas a gente precisa de verdade conhecer a história do homem que foi chamado pai da fé. Abraão morava na cidade de Ur, onde ninguém conhecia Deus. Eles adoravam a outros deuses e lá cultuavam o deus Moloque. Existia uma estátua no centro da cidade, onde essa estátua tinha 25 metros de altura, segundo os estudiosos. E na barriga dessa estátua, existia um buraco
E dali eles colocavam lenha para queimar. E os pais vinham sacrificar os seus filhos, lançavam os seus filhos naquele lugar para queimar e sacrificar aquele Deus. Eles adoravam a muitos deuses naquele lugar e ninguém conhecia o nosso Deus, o Deus de Abraão. Hoje diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Ninguém conhecia esse Deus lá, adoravam outros deuses. Como é que Deus chega para Abraão no capítulo 12 e diz assim: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vamos lá rapidinho? Deixa marcado aí no capítulo 22 e vamos lá rapidinho, só no capítulo 12. Se você for ver antes, no capítulo 11, fala a história de onde Abraão vem, da descendência de Sem. E no final, antes de Deus falar com ele, ele termina de perder o seu pai. O pai dele pega ele na cidade de Harã e sai da cidade de Ur e vai até a cidade de Harã. Mas antes dele sair, o irmão de Abraão morre e segue o pai, Abraão e o seu sobrinho Ló e o outro seu irmão Naor. E morreu um irmão dele. E o pai dele, quando chega em Parã, em Harã, o pai dele morre. No capítulo 11, no final, capítulo versículo 32, o pai dele morre. Aí Deus aparece para Abraão. Sabe para onde o pai dele estava indo? Para a cidade de Canaã, para onde Deus prometeu a Abraão. O pai dele estava indo, mas Deus não permitiu que o pai dele vivesse isso. Encerrou a história do pai dele com 200 anos em Harã. E aí Deus aparece no capítulo 12 para Abraão e fala assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No versículo 4: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Deus aparece para um homem de 75 anos e pede que ele largasse a sua terra e a sua parentela. Venha comigo nessa noite. Um homem de 75 anos, acredito eu, que a última coisa que ele pensa é em sair da cidade que ele mora, em morar em outro país, em outro estado, em abandonar a sua família, em abandonar os seus parentes, em abandonar tudo que ele tinha, que a Bíblia diz que Abraão era rico. Abraão era rico. Pediu que ele largasse tudo lá e seguisse. Um homem que nunca tinha ouvido a voz de Deus, um homem que não conhecia Deus, um homem que a família dele, que o pai dele criava, formava deuses para vender imagens e vendia. Um homem que a sua cidade toda adorava outros deuses e nunca tinha ouvido a voz de Deus. E Deus vai lá buscar esse homem. Não tinha outras pessoas para Deus que conhecia, que caminhava, que já conhecia Deus, que já ouvia Deus, para Deus fazer uma promessa gigante dessa, dizendo que ia abençoar todo aquele que abençoasse, e todo aquele que amaldiçoasse Abraão, ele iria amaldiçoar. Que grande, que abençoado seria toda a família da terra por causa de Abraão. E Deus faz isso com Abraão, chama Abraão para ir viver com ele uma história louca. Abraão abandona tudo e segue a Deus. Segue o lugar que Deus disse, nem falou a ele o lugar onde era. Vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Ele peca em quê? Em levar o seu sobrinho Ló com ele. No meio do caminho, a gente já conhece a história. Os pastores de Abraão com os pastores de Ló começam a entrar em conflitos por causa das águas, por causa dos animais, por causa dos alimentos. E Deus aparece, fala, e Abraão chega para Ló e fala assim: se você for para o lado esquerdo, eu vou para o direito. Se você for para o direito, eu vou para o esquerdo. Escolha agora aí para onde você quer ir. E a Bíblia diz que Ló, olhando e vindo o lugar, como o jardim do Éden, o lugar era lindo. E Ló pegou seus pastores e seguiu para aquele lugar que era muito bonito. E Abraão fez o quê?
para o lado de cá do deserto. E começou a viver grandes experiências com o Senhor num deserto, para a terra que o Senhor ainda ia mostrar para ele. Provando de grandes coisas, de grandes milagres no meio do caminho. O Senhor aparecendo para Abraão agora, no capítulo 16, salvo engano, isso mesmo. No capítulo 15, Deus aparece para Abraão e diz assim: agora eu vou mudar o seu nome. E diz assim no capítulo 15. Capítulo 15, meu Deus. Não, no capítulo 15, Deus promete um filho para ele. E diz assim: depois deste acontecimento, de novo, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Deus falando que Abraão seria grande, pai de grandes nações, seria grande na terra, se Abraão nem tinha filho. Como é isso? Imagine. Aí Deus aparece para ele de novo, no capítulo 17, no capítulo 17, e muda o seu nome. Vinha comigo só nessa visão. E diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, assim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo e extraordinário. Deus vem moldando Abraão no meio do caminho, a sua promessa. Primeiro Abraão precisou obedecer a direção que Deus estava dando. Deus trouxe para ele uma palavra, ele saiu do lugar, Deus fala com ele de novo: agora você vai ser grande, você vai ser, a família vai ser abençoada, tudo isso. E Deus começou a abençoar e trazer um destino e uma rota para Abraão. E depois Abraão significa pai grande. Deus vai e muda o nome dele para um pai de grandes nações. E o homem não tinha nem filho, e Deus está dizendo a ele que ele seria um pai de grandes nações. Talvez eu e você nessa noite estamos dessa mesma forma. Deus prometeu algo grande para você, falou sobre coisas grandes, extraordinárias, sobrenaturais. E você para e analisa a sua vida e diz assim: como? Se tudo está inverso àquilo que Deus falou comigo. Mas a Bíblia não relata que Abraão fez isso, nem que Abraão fez isso. É somente, como o pastor fala aqui, é somente do pregador imaginando essa situação. Mas não fala sobre os sentimentos de Abraão. Só falou que ele disse: como, Senhor? Eu vou ser isso se eu não tenho nenhum herdeiro? O meu herdeiro será um homem que nasceu na minha casa. Eu não tenho filho. Ele vai vivendo outras experiências, e Deus fala para ele, promete agora um filho para ele. E a Bíblia diz depois, no capítulo 18, que Sara, ela ri da promessa do anjo, quando o anjo aparece de novo para Abraão, para falar de novo que ele seria pai de grandes nações. E ela pega e ri. E cadê Sara? Estava atrás da tenda, dando risada da promessa, duvidando daquilo. Abraão também, quando ele faz aquela pergunta: como, Senhor? Como serei pai de grandes nações se eu não tenho nem filho? Muitas vezes a gente para e analisa desse jeito aquilo que Deus falou sobre nossas vidas. Como vai acontecer isso se eu nem tenho isso? Como o Senhor está falando que eu vou ser rico? Como o Senhor está falando que eu vou ser próspero? Se eu estou vivendo essa vida de escassez nesse momento, eu não vejo a luz no fundo do túnel. Eu não consigo enxergar como isso vai acontecer. Mas a gente não precisa enxergar como isso vai acontecer, uma luz no fim do túnel. A gente só precisa entender que nós temos uma palavra. Abraão só tinha o quê? E ele seguiu essa palavra, que é o que fez ele o pai da fé. E Deus engrandeceu o nome dele. Hoje, quando a gente fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aí vem Jesus caminhando na terra e colocou o nome no céu.
E Jesus, qual foi o nome que Jesus colocou lá? Vocês irão para o seio de... Hoje a gente fala de Abraão, pai da fé, com muitas coisas que Abraão precisou viver no meio do caminho. Sara vai, se precipita, pega Agar e coloca para coabitar com Abraão. E ali nasce Ismael. E ela queria depois que não, olha como eu estou vivendo por causa de você. E Deus aparece de novo para Abraão e fala assim: não, mande que eles vão, mas a minha bênção também vai com ele. O nome dele também será grande. Mas todas o povo da terra será inimigo deles. E eles serão inimigos de todos. E está aí o nome desse povo, qual é, pastor? O povo de Ismael. Os ismaelitas. Está aí, guerra com Israel, guerra com isso, guerra com aquilo. Mas Deus também abençoou Ismael. Mas depois depois de Abraão viver tantas coisas, que talvez eu não tenha essa lembrança para poder falar toda a história de Abraão, até chegar no capítulo 22, que a gente acabou de ler. Eu só queria trazer uma introdução, falando depois dessas coisas, pois Deus, Abraão aprova. Qual foram as coisas? Eu quis só pontuar algumas das coisas que chamaram a minha atenção. Mas ele viveu muitas coisas sobrenaturais, viveu grandes milagres até a hora. Tanto que, quando Deus chama ele tinha 75 anos. Quando ele recebe a promessa que ele seria pai de Isaac, mas depois de 25 anos, 100 anos. Quando Isaac vai ser provado, que ele leva Isaac até o monte, segundo os estudiosos, dizem que ele tinha entre 14 e 15 anos. Olha o tempo. Vamos arredondar 40 anos de história com Deus. 40 anos de caminhada com Deus. 40 anos de experiência com Deus. No meio de um deserto, onde ele chegou na cidade que Deus falou com ele. E a cidade, sabe o que aconteceu? Teve seca, fome. Ele pega o seu povo e volta de novo para o Egito. E desce ao Egito, a Bíblia diz que ele desceu, chegou em Canaã, havia fome, ele desceu para o Egito. Porque muitas vezes o que acontece com a gente? Deus promete algo, Deus nos dá uma direção. Quando a gente chega naquele lugar que Deus preparou para a gente, nada é da forma que a gente imaginou, que a gente queria que chegasse naquele lugar e fosse tudo lindo, manasse mel e leite, como Deus falou para Abraão. Mas quando Abraão chega em Canaã, não estava manando nem mel nem leite, tinha seca, fome e morte. Ele fez o quê? Voltou para o Egito. Muitas vezes a gente faz isso. A gente está caminhando com Deus, vivendo sobrenaturais, vivendo milagres, experiências. Mas quando a coisa não sai do jeito que a gente forma, a gente, vamos descer para o Egito, que lá tinha comida. A Bíblia diz que o povo de Israel, no meio do deserto, Deus trazendo cordoniza quando eles tinham fome, trazendo pães, roupas crescendo no corpo deles, sandálias crescendo nos pés deles. Eles vivendo coisas sobrenaturais. De noite, a tocha de fogo para aquecer, para eles não morrerem de frio. Durante o dia, uma nuvem vinha sobre eles, para eles não morrerem de calor. Vivendo essas coisas sobrenaturais no meio de um deserto, Deus provando e suprindo ele de tudo. Mas eles disseram que queriam voltar, sabe por quê? Eles sentiam saudade do pepino, eles sentiam saudade do alho. Olhe das coisas que eles sentiam saudade, dessas coisas. Muitas vezes a gente está suprido de tantas outras coisas, de coisas sobrenaturais. Deus não tem deixado faltar nada, mas uma besteira que falta, a gente murmura, a gente reclama, e a gente olha para trás e diz assim, quando eu não era crente, eu não sentia falta disso, não me faltava isso, não me faltava dinheiro, não me faltava nada, faltava sim a sua salvação, faltava sim a paz que só Cristo pode nos dar, faltava assim a segurança que só Ele pode nos dar. Mas a gente não vê como isso, como coisas grandes, porque Deus muitas vezes não permite daquilo que a gente vivencia durante o dia, dos milagres, dos livramentos que Ele promove no mundo espiritual, que Ele não deixa chegar ao nosso conhecimento, e a gente muitas vezes murmura por causa da besteira, por causa do pepino e do alho. Quando você vai ver o Egito e Israel, é a mesma terra, só o que divide é a fronteira. Se você for olhar o mapa, se você for pesquisar no Google,
Só o que divide é a fronteira. Mas quando a Bíblia vai relatar sobre os frutos do Egito, fala do pepino, do alho, das frutas que nascem na terra, que rastejam. Mas quando vai falar de Israel, fala de pera, fala de parã, como é aquela fruta? Arã, romã, fala de só frutas chiques. Mas lá também, em Israel, dá também pepino, dá alho, dá tudo isso também. Mas não fala. Mas para você ver como Deus separa essas coisas até na Bíblia, e como a gente sente falta de coisas que são frutas. E muitas vezes para a gente passa um alho, um pepino. O que é isso? Diante da grandeza de Deus, diante das coisas sobrenaturais que Deus tem feito. E muitas vezes a gente dá as costas para Deus por causa de besteira. Abraão pega o seu povo, chegando lá, e se retira da cidade. Não estava mandando nem mel nem leite. Ele imaginou que seria, chegou lá e iria acontecer. Igual o povo quando chegou na terra prometida, não queria lutar não, pensou que Deus ia entregar na mão dele. A terra que um cacho de uva pegava 2 homens. Uma terra que só tinha gigantes, eles não quiseram lutar, sentiram medo, abandonaram. Porque acostumaram a Deus dar tudo na mão, e na hora que precisa lutar, não quer, porque acha que Deus vai fazer. Deus sempre fez desse jeito. Deus sempre fez dessa forma. Sempre que eu orei, Deus fez, Deus proveu. Sempre que eu orei, Deus supriu. E agora? Eu orei, mas não aconteceu. Eu preciso orar mais. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso me aprofundar mais. Não, orei uma vez, não aconteceu. Se da outra vez eu orei uma vez só e aconteceu, dessa vez Deus não quer fazer não. Deus sempre nos provando. E voltando para o capítulo 22, se passaram 40 anos de história de Abraão com Deus, a hora que Deus provou Abraão. Vamos lá, capítulo 22. Vocês estão comigo? Aleluia. Deus prova a Abraão. Deus prova Abraão. Quem é que está provando Abraão? Existe uma diferença entre provação e tentação. A provação, ela vem para nos promover, para nos levar para um nível maior. A tentação, ela quer levar você a pecar contra o seu Deus, a fazer aquilo que você outrora fazia. O diabo vem para lhe tentar naquilo que muitas vezes você está desejando. Porque a Bíblia diz que não vem tentação sobre vós se não for humana, né? Em Tiago está escrito sobre isso, fala sobre isso. Tiago diz: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações. Então considerem isto motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Existe uma música que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Não é isso? Deus nos dando uma oportunidade da gente crescer nele, da gente galgar patamares maiores, de a gente alcançar um nível maiores. É a provação. A tentação, ela quer tirar você da direção de Deus. A tentação, ela quer fazer você corromper o caráter de Deus em você, que Deus já colocou. Aquilo que Deus vem lutando, colocando em você, fazendo você abandonar as mazelas, os pecados, a prostituição, o adultério, a bebedice, as drogas, tudo isso, a mentira, o roubo. Deus vem moldando você, aí vem a tentação. Na hora que você está triste, na hora que você está desanimado, na hora que você está abatido, aí o inimigo da sua alma encosta e começa a lhe fazer tentar. A tentação não só na vida física, mas no momento que você está com o celular na mão. Tentação. Temos que ter muito cuidado com isso, com o celular. Ele é uma ferramenta ótima para você crescer, para você aprender, para você evoluir. Mas
Mas se você não tiver cuidado, você cai, e muitas vezes é aquele pecado que ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra todos os dias, contemplando os bons e os maus. Tudo aquilo que nós fazemos pode estar escondido do homem, mas para Deus, a nossa vida é um livro aberto. Nós não temos como esconder nada dele. E a tentação, ela vem para isso, para te enganar, para distorcer a palavra. Foi isso mesmo que Deus falou? Foi isso mesmo que Deus prometeu a você? Não foi desse jeito, não. Mas a aprovação de Deus é para te elevar a um nível maior. E diz assim: Deus provou Abraão e pediu a ele o quê? Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto. Como é que Deus, que prometeu Isaque para Abraão, falou de tantas coisas, que ele seria o filho da descendência de Abraão, falou tantas coisas de Isaque, prometeu, e Abraão precisou perseverar, ter grandes experiências até a hora que Isaque cresceu, 14 anos. Agora Deus aparece para ele e pede. A Bíblia diz que Abraão simplesmente mais uma vez se levantou de madrugada, adiantou o lado para oferecer. Se a gente for trazer para nossas vidas, a gente ia pegar a Bíblia para querer combater Deus, querer debater com Deus. Peraí, Deus, eu vim de uma cidade, o Senhor foi lá me buscar, de uma cidade onde nós adorávamos outros deuses, onde a gente sacrificava a criança, mas Deus nunca quis sacrifício de crianças. Não havia isso, nunca tinha havido isso na presença do nosso Deus, do Deus de Israel. E como é que agora você está pedindo para eu sacrificar o meu filho? Tinha várias coisas para ele tentar argumentar. Ele não argumentou nada sobre aquilo que Deus pediu a ele. E Deus fala assim: ó, o seu único filho. Mas ele tinha Ismael, porque Deus detalhou o seu único filho, o filho que você tanto ama. Porque se Deus não detalha, talvez Abraão queria voltar para o deserto para ir buscar Ismael. Ismael talvez não ia doer tanto sacrificar Ismael. Pense comigo, um filho que você deixou ir embora, e tinha aquele que está do seu lado, que você tanto ama, o filho da promessa, você ia querer sacrificar qual? Ismael. Mas não, Deus detalhou para ele. Deus disse tudo do jeito que ele queria. Abraão, seu único filho, o filho que você tanto ama. Eu não sei o que é que Deus tem pedido para você. Eu não sei o que Deus tem falado à sua vida, falado ao seu coração. Muitas vezes é algo que a gente não consegue nem falar para ninguém, aquilo que Deus está nos pedindo. E Deus começa a confrontar a gente no nosso interior, para que a gente tome uma atitude de fé, para galgar um patamar maior. E muitas vezes a gente está resistindo. Por isso que Abraão é chamado pai da fé. Ele não resistia a nada que Deus falava para ele. Simplesmente ele obedecia e seguia. Pega o seu filho, pega 2 servos, pega o jumento e vamos lá, de madrugada, e sai, e caminha, 3 dias caminhando. Momentos que Deus faz isso com a gente, coloca a gente em uma prova, que é a gente e Deus. Muitas vezes você vai querer até compartilhar com o seu amigo, compartilhar com os pastores, e parece que a pessoa não está entendendo o nível que você está vivendo. Parece que Deus anestesiou o sentido da pessoa. Você está falando, eu estou desse jeito. A pessoa está conversando com você, mas não consegue te ajudar, não consegue intervir nessa área, não consegue fazer nada por você, porque você está sendo provado por Deus. Se fosse pelo diabo, Deus permite que as pessoas agem, Deus revela, Deus fala, vai, faz isso, conserta, Deus dá uma palavra, Deus dá uma direção, Deus traz uma revelação. Mas não, chegou a hora de ser provado por Deus, onde Deus não permite que ninguém venha intervir. E a gente precisa entender isso. Eu estou sendo provado por Deus. Acabou os meus recursos, acabou o meu dinheiro, acabou o meu conhecimento, acabou o meu QI, acabou com tudo. Eu não tenho mais o que fazer.
o diabo. Não é o diabo não, irmão. É o diabo. Não é o diabo não, irmão. Entenda que você está sendo provado por Deus. Que você está sendo provada por Deus. E que nessa hora ninguém tem como fazer nada por você. Você vai, pede a oração, você vem, ore por mim aqui. Aquele momento você... daqui a pouco a pressão volta de novo e você está sozinho. Parece que Deus pegou você e colocou você naquele lugar sozinho. Só você e Deus naquele lugar. Ninguém consegue compreender o nível da pressão que você está vivendo. Ninguém consegue compreender o nível da guerra que você está vivendo no seu interior, que às vezes você quer até tentar falar, mas não consegue nem expressar no nível que você está vivendo, só para querer desabafar por um momento, sendo provado pelo seu Deus. E esse é o melhor momento que a gente cresce, que a gente amadurece. Lembre de uma coisa: quando você estiver sendo provado por Deus, Deus está querendo te promover, Deus está querendo te levar a um nível maior, Deus está querendo promover você. Saia desse lugar e venha para aqui. É esse lugar agora, desse estágio que eu quero que você caminhe. E você vai ver que ninguém quer uma fruta verde, ninguém quer uma fruta que ainda não está no seu ponto, madura. Quando as pessoas vão em uma árvore, a pessoa escolhe a fruta mais bonita, que ela está mais doce, ela está mais suculenta. Ela está no ponto para ser provada, para ser experimentada. E é dessa forma que nós temos que estar, sempre atento o momento da aprovação de Deus. Não foi de qualquer jeito que Deus provou Abraão. Abraão tinha uma caminhada com ele. Muitas vezes você vai dizer assim: não, pelo tempo que eu tenho já de crente, já tenho 10 anos, já tenho 20 anos, já tenho 30 anos de evangelho, já sirvo a Deus, já sei o que é. Enganado. A gente sempre tem algo para aprender com Deus. A gente sempre tem um nível maior para galgar no Senhor. O Senhor sempre tem um lugar para nos colocar. Não existe tempo, anos aqui na FGTS para dizer que já tem anos de igreja. Abraão, 40 anos, nós fizemos a conta e arredondamos para 40 anos de caminhada com o Senhor. Foi a hora que o Senhor provou ele, pediu aquilo que era de melhor, aquilo que Abraão tinha de melhor. Deus detalhou para ele: me dá o seu filho, me dá o seu filho que você tanto ama, seu único filho. Chegou a hora de Deus pedir aí, de provar Abraão o melhor de Abraão. Porque Deus, quando vem nos abençoar, Ele nos dá o melhor. Ele nos deu o melhor, que foi Jesus Cristo. Ele poderia ter pegado um anjo, poderia ter pegado um homem aqui na terra e dito: vai lá, morre pelo aquele povo. Não, Ele pegou o filho dele. Vai lá, filho, desce. Jesus veio e viveu o propósito dele e morreu por mim e por você. Por isso nós estamos aqui hoje. Nós estávamos como uma ovelha destinada ao matadouro, assim como estava Isaac subindo o monte com seu pai, destinado à morte. Assim estava a gente. Mas o Senhor veio para nos resgatar do lamaçal do pecado e nos dar mais uma oportunidade de servir a Ele, de fazer hoje o certo, aquilo que ontem a gente errou. Amanhã fazer de novo, tentar mais uma vez, e tentar mais uma vez, e tentar mais uma vez. Que o Senhor está com aquele que continua tentando, que continua lutando, não com aqueles que desistem. Eu tentei, não aconteceu, eu vou desistir, o Senhor não é comigo, o Senhor me abandonou. Não, Abraão não falou nada disso, subindo aquele monte com seu filho. E o momento que Isaac pergunta para ele: meu pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro, pai? Mas cadê o cordeiro? Abraão chega para o seu filho: Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Deus mandou ele fazer o quê? E sacrificar o filho dele para Deus. Ele disse: não, Deus vai prover para si, eu tenho que lá adorar Ele. E larga os seus servos no pé do monte, o jumento, e ali subiu e disse: Deus vai prover para si. E Deus proveu para si. Ele pôde provar da provisão de Deus. Mas
mas não era o cordeiro, e por que lá em cima tinha um carneiro? Por que lá em cima tinha um carneiro? Porque em Apocalipse diz que o cordeiro já tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo. Jesus Cristo. Quando você vai estudar a história de Israel, onde era o Monte Moriá e onde era o Gólgota, um monte ao lado do outro. Um monte ao lado do outro. Analise as duas histórias. Abraão subindo com Isaac o monte, com a lenha, com fogo, com cutelo. No outro monte vai subindo Jesus, com madeira também, carregando aquela cruz, por mim e por você. Quando chega lá em cima, Isaac está amarrado na corda, e Jesus está no prego, na madeira. Lá em cima, Isaac estava com seu pai. O seu pai não abandonou hora nenhuma. Mas a Bíblia diz que no momento que Jesus estava sendo sacrificado, crucificado, Jesus olha para o céu. Era entre meio-dia e 1h, e o céu escureceu. Não deu a sua luz. O seu pai não estava com ele lá. O abandonou naquele momento. A hora que talvez Deus deu as costas para não ver aquele momento. Jesus dizer: está consumado. Está consumado. Deus não poupou o seu filho. Deus poupou Abraão. Deus poupou Isaac. Lá naquele momento que Isaac estava lá no monte, que perguntou ao seu pai, Deus proveu um carneiro. Mas no momento que Jesus estava em cima do Gólgota, do mesmo lado, não houve um carneiro, não houve um cordeiro, não houve nada. Era ele sozinho, por mim e por você naquele lugar. Era Jesus entregando a sua vida por mim e por você. O momento de ser provado por Deus vai nos levar a patamar maiores. E Deus, tudo que prometeu a Abraão, Deus cumpriu. Tudo que Deus prometeu a Abraão, Deus cumpriu. O seu nome Deus fez grande. Deus fez ele pai de grandes nações. Um homem que não tinha nem filho, mas ele acreditou na promessa. Ele com 100 anos, a sua mulher com 90. Essas contas me embaraçam às vezes. Era avançado em idade, mas ele continuou acreditando que aquele que fez a promessa para ele não ia abandonar ele no meio do caminho, não ia deixar ele só com aquela palavra. Você só tem uma palavra, Fred, segue agora. E no meio do caminho Deus vai abandonar Fred com aquela palavra que Deus deu a Fred? Nunca Deus fez isso com ninguém na Bíblia. Deus vai até o fim com Fred. Enquanto Fred vai caminhando, Deus vai indo junto com ele. Enquanto Nil vai caminhando, Deus vai indo junto com ela. Enquanto a Talana vai caminhando, Deus vai indo. Vá, filha, eu te prometi, mas não aconteceu. Vai acontecer. Continua, não para. Continua perseverando, ainda que tudo esteja ao contrário. Você não está vendo o cordeiro ainda, você não está vendo nada. Você só tem a palavra de Deus, o cutelo, o fogo e a lenha. É o que você não pode deixar. Não deixe o cutelo, não deixe a lenha, não deixe o fogo. Aquilo que está sobre sua responsabilidade, faça. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Deus não vai fazer nem por mim nem por você aquilo que nós temos que fazer. Deus não faz. Quem pega o cutelo, quem pega a lenha e quem pega o fogo somos nós. Quem vai na direção que Deus nos deu somos nós. Tudo tem um porquê na Bíblia. Isso é uma frase de um amigo meu, que quando eu chego lá no sítio dele, ele fala assim: por que não tira essa árvore daqui? Por que não faz isso aqui? Tudo tem um porquê. Você vai cortar essa árvore aí, você vai vir para aqui ficar capinando, que o sol vai ficar pegando na terra aí e o mato vai começar a crescer. Você está vendo algum mato aí? Mas a árvore está fazendo sombra. Deixa ela quieta aí, depois ela vai sair daí no momento certo. E a Bíblia não é diferente. Tudo tem um porquê. Abraão deixa o jumento. O jumento na Bíblia era reconhecido como um animal impuro.
Abraão deixa ele lá, segue com seu filho, subindo aquele monte, e dizendo ao seu filho: Deus vai prover. Deus vai prover um cordeiro para si. Deus vai prover um cordeiro para si. Deus trouxe você nessa noite, nesse lugar. Talvez você está subindo o seu monte, com cutelo, com fogo, com a lenha. Eu já fiz tudo que Deus mandou, irmão. Eu já obedeci a direção. Hoje é a noite de Deus prover para si o cordeiro, e você poder experimentar do sobrenatural de Deus. Através dessa palavra você poder colocar a sua fé em prática. Não só dizer eu sou um cristão, não só eu sou evangelho. Não, na luta, na hora que a luta chega, você dá as costas, você abandona, você quer deixar tudo, você quer chorar, você quer gritar. Quer chorar, chore, mas não pare. Quer gritar, grite, mas não pare. Continue na direção que Deus preparou, que Deus te designou para fazer. Faça aquilo que é para você fazer. Obedeça a palavra. Entenda quando é a aprovação de Deus. Quando Deus está te provando. E quando é o diabo te tentando. Quando Jesus foi ser tentado por Satanás, ele jejuando 40 dias e 40 noites, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Chegando lá, o diabo chega para ele e fala assim: você não é filho de Deus? Então transforma essa pedra em pão. Olha como é diferente da provação para a tentação. Transforma agora aí. Ele disse, ele combate Satanás com a própria palavra do Senhor, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Vá, leva ele para o pináculo do templo e diz assim: se jogue daí, que Deus vai te segurar, vai impedir de você cair. Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha como é diferente ser tentado pelo diabo e ser provado por Deus. Nós precisamos saber diferenciar isso, que muitas vezes a gente quer colocar tudo na conta do diabo, e não é o diabo, é Deus na nossa vida. Você fala com um, você fala com outro, você vai até um, você bate em uma porta fechada, você vai até aqui, agora vai resolver, e não resolve. Você vai até outro, não resolve. Você vou fazer isso, eu vou vender, eu vou fazer, eu vou comprar, e nada, parece que tudo está fechado ao seu redor. Descansa o seu coração nesse momento e adora o Senhor, como Abraão fez. Abraão disse assim: eu vou subir, eu vou adorar o meu Deus e nós vamos voltar. Que foi isso que ele fez no meio da provação dele. Ele adorou o Senhor, ele exaltou o Senhor, e Deus pôde devolver o seu filho. E com 3 dias Abraão desce aquele monte e volta para a sua casa. Aleluias. Aleluia. Você pode se colocar de pé.